Os recentes casos de dengue no Rio Grande do Sul reacenderam a importância dos cuidados de prevenção e também as dúvidas a respeito dos sintomas da doença, que já infectou mais de 11 mil gaúchos e vitimou 19 pessoas somente no ano de 2023. Para explicar os principais questionamentos, o Direto ao Ponto de hoje conversou com o membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, Alexandre Vargas Schwarzbold. Eu sou Vitor Figueiró, sejam bem-vindos. Alexandre, muito obrigado por estar atendendo aqui o Direto ao Ponto do Correio do Povo, e como bem diz o nome do podcast, vamos direto ao ponto. Quais os principais sintomas da dengue? Então, os principais sintomas da dengue, a gente pode tentar simplificar a tradução dos principais sintomas como uma tríade, ou seja, são 3 sintomas que dão conta de 80% dos casos relatados no Rio Grande do Sul, independente da cidade. São eles febre, sobretudo febre, dor muscular e dor de cabeça. Essa tríade, ela aparece em 80% das pessoas. Agora, existe um outro número de pessoas, 50%, 40%, 60%, um número menor, que apresentam também outros sintomas. Entre eles, uma dor atrás do olho, às vezes parece, a pessoa tem a sensação que o olho está movimentando, mas é sobretudo uma dor reto-ocular, lá atrás do olho parece que dói. Eventualmente dor nas juntas, dor nas articulações, a artralgia, e sintomas, às vezes, gastrointestinais, ou seja, uma náusea, vômitos, alguma sensação de dor abdominal. Isso nem todos os pacientes têm, então não se espera que as pessoas, para ter dengue, tenham que ter esses outros sintomas. Elas podem ter isso. O que, em tese, se espera, 80% delas têm, é a tríade: dor muscular, dor de cabeça e febre. Febre, sobretudo, chama atenção, E esses sintomas aí, especialmente a tríade, eles variam na faixa etária? Pergunto porque as crianças, de alguma maneira, manifestam a dengue diferente? Elas manifestam um pouco diferente, sim, não é tão diferente, digamos assim, porque também depende da faixa etária de criança que a gente está falando. Você está falando de criança muito pequena, na primeira infância, ali até 7 anos, 8 anos no máximo, e se a gente está falando de pré-adolescentes, 10, 9, 11. Os pré-adolescentes, as crianças mais velhas ou mais maduras, elas se assemelham muito aos adultos, Ou seja, elas vão ter febre, na grande parte das vezes, na suspeita de dengue, com dor de cabeça, as crianças se referem dor de cabeça, um cansaço, eu não referi isso, mas muito da febre nos adultos também é referido como um cansaço, aquela moleza que dá, como a gente vê em outras doenças infecciosas. As crianças também referem isso. Agora, as crianças menores, elas podem até eventualmente não ter tanto febre, mas elas vão ter sintoma gastrointestinal, por exemplo. Claro, elas vão ter mais dificuldade de verbalizar, elas vão estar mais amoladas, crianças cansadas, Sim. Com dor de cabeça, que às vezes elas não refletem que é a cabeça, mas tem dor, de fato. Um status febril, às vezes a gente mede, não tem tanto febre naquele momento, mas elas estão, como a gente chama, um status inflamatório, com a sensação de febre, e elas têm queixa gastrointestinal, a criança perde apetite, isso é um pouquinho diferente do adulto. E dentro desses sintomas que tu citou, eles são comuns a outras, como tu disse, outras doenças infecciosas. Então, de que maneira se faz o teste para dengue? Isso, onde que a gente tem acesso? No posto de saúde? Existe na farmácia? Pergunto porque as pessoas têm associado muito teste ao período que a gente viveu da Covid, Perfeito. É muito parecido, diria, com a Covid. Nós precisamos lançar a mão de laboratório, de testes laboratoriais, para que a gente confirme ou que a gente exclua que não é dengue. Haja vista que os sintomas, como eu estava descrevendo, principalmente a tríade, ela é muito parecida, por exemplo, com gripe, com influenza. Influenza pode dar essa tríade igual. E é o principal diagnóstico, como a gente chama, diferencial, que diferencia uma coisa da outra. Pode ter outras arboviroses. A dengue, na verdade, principalmente em adulto, pode ser uma chikungunya, principalmente quando tem dor articular, e eventualmente quando tem sintoma na pele. Eu, por exemplo, não descrevi para vocês, porque 40% das pessoas, não mais que isso, apresentam também um exantema na pele, uma erupção na pele, como se fosse uma alergia, tipo sarampo, E no chikungunya também pode ter.
Então é importantíssimo fazer exame laboratorial. Não é eu acho que é dengue, a gente tem que confirmar ou excluir, né? E para isso, na unidade básica de saúde, que é atendido, onde deve existir atendimento médico para problemas febris, eu diria, para problemas Uhum. de suspeita de infecção, ou mesmo nas UPAs, nos prontos atendimentos, nas unidades básicas ou pronto atendimento, na suspeita de dengue deve ser coletado o exame e enviado para o laboratório de estado, o LACEN. É o laboratório central do estado que faz essa documentação. Verdade que tem muitos laboratórios privados, laboratórios de hospitais grandes, então para as pessoas hospitalizadas ou que vão ser atendidas nos prontos atendimentos, pronto-socorros, também esses hospitais coletam o exame, e alguns testes são até mais rápidos, para a dengue, mas isso não é uma realidade para toda a população. A gente deve procurar a unidade básica, num quadro de febre, dor muscular, porque aí se coleta e se envia para o LACEN. E na suspeita se dá a orientação, até que se confirme o diagnóstico. Existe um ciclo mais comum da dengue? Pergunto porque, digamos, a pessoa é constatada a doença, ela, vai fazer o tratamento. Existe um dia que ela vai ter o pico da febre? Quando que a doença chega no ápice e começa a sinalizar uma melhora? Como é que é esse tratamento e se existe esse ciclo comum, assim, o que que é mais comum de quem tem a dengue, né? O mais comum é as pessoas começarem a apresentar febre no início dos sintomas, como início de Uhum. sintomas, e é uma febre que dura, isso, claro, varia pessoa a pessoa, Sim, né? Nem todos são absolutamente matematicamente iguais, claro. mas a grande massa das pessoas, elas obedecem um certo ciclo daquilo que a gente chama de viremia, do vírus da dengue no sangue. E esse período, então, ele varia de 7 a 10 dias de permanência. É o período que as pessoas Sim. fazem febre, é o período que as pessoas ainda estão com aquela sensação de cansaço, né, de dores musculares, elas duram próximo de uma semana. Tem pessoas com quadros mais leves que duram menos, duram 4, 5 dias. E tem pessoas que vão até próximo de 14 dias. Por isso, essa tendência Sim. da grande massa das pessoas de 7 a 10 dias. Então, é normal que as pessoas, mesmo com diagnóstico de dengue, elas fiquem em observação em casa com 7 dias, por exemplo, ainda com sintomas de dor muscular e com a febre começando a melhorar. A grande maioria das pessoas, acima de 7 dias, elas começam a diminuir a presença de febre e Sim. começam a melhorar. Mas eu brinco, Vitor, que os pacientes não leem os livros. Nem todos se enquadram direitinho nisso. Exatamente. E tem situações de doenças, a gente pode falar sobre isso, tem os maiores fatores de risco. Os doentes crônicos, às vezes, têm comportamentos um pouco diferentes. Em especial as pessoas imunodeprimidas, como a gente chama, né? Uhum. E o tratamento ele varia ou, varia também de caso a caso, existe um padrão, assim, digamos, o kit dengue? O kit dengue. Na verdade, não existe nenhum kit, nenhuma medicação específica para dengue. Perfeito. Nenhum remédio específico para o vírus, neste momento. O que se trata são os sintomas no início, Uhum. então a sensação de dor e principalmente febre para diminuir a curva térmica. E principalmente, eu diria que o ponto-chave mais importante é a hidratação. As pessoas devem ser, sobretudo, hidratadas. Seja quadros mais leves no início, devem ser hidratados, ou aquilo, claro, que a gente qualifica como de maior risco, de maior gravidade, com os chamados sinais de alerta, e estes, inclusive, alguns a gente hospitaliza. Uhum. Eu estava revisando o número de hospitalizações que a gente tem no estado, se aproximam de 100 pessoas já hospitalizadas no estado, Sim. ou que se hospitalizaram. Por quê? Porque a grande maioria há um sinal de alerta em que talvez a gente tenha que fazer hidratação, receber soro endovenoso para poder ir tratar uma Uhum. pessoa. Porque a grande maioria, né, por isso que no estado todo, com mais de 450 municípios, mal e mal são 100 pessoas que hospitalizaram. Então, a maioria, e eu diria que a grande maioria dos casos, fica em casa em observação. Exato. Mas mesmo os casos leves, esses que ficam no domicílio, devem hidratar. Então, a gente dá soro de hidratação oral, a gente orienta uma série de volume de água e de soro para ser tomado durante o dia. Esse é o tratamento principal. Não há tratamento, nem kit, nem remédio específico para o vírus. Isso é Perfeito, importante que a população tenha. perfeito. A reincidência na contaminação, ela aumenta o risco da dengue se tornar uma doença grave? Existe essa. Você sabe que o Rio Grande do Sul foi quase um dos últimos estados a começar a ter, digamos assim, surtos de dengue, né?
porque Uhum. o Brasil já conhece a dengue há muitos anos. Eu diria que talvez hoje, se a gente considerar no século XX, né, um século, a gente já teve surtos de dengue, assim como febre amarela no país. Mas era muito centralizado em algumas regiões do país. A região sul sempre foi muito preservada, ao ponto de que os estudos de vacina são feitos, principalmente no Rio Grande do Sul hoje, porque se acreditava que a maior parte das pessoas nunca tiveram contato com dengue. Ah, Então, bacana. isso é importante. Ou seja, a tendência dos casos graves existirem não é ainda no Rio Grande do Sul, porque os casos graves está associado, na maioria dos casos, a não só a reinfecção, mas, sobretudo, reinfecção por um outro subtipo viral, por um outro tipo de vírus da dengue. Você sabe que a gente tem 4 subtipos, 1, 2, 3, 4. Uhum. No Rio Grande do Sul só predominam 2 subtipos, o subtipo 1 e 2, disparadamente o subtipo 1. Existem praticamente só 2 municípios documentados com subtipo 2, que é Ijuí e Porto Alegre, capital. O restante do estado, em mais de 40 municípios, na verdade muito mais, né? Nós temos centenas de municípios, eu acho, já identificado infestação, Uhum. cerca de 450 municípios. Todos eles é o subtipo 1 quando a gente identifica o vírus da dengue. Então, a tendência é que seja pelo mesmo, ainda nesse momento, pelo mesmo subtipo. E é uma tendência menor de agravamento. Agora, em São Paulo, região centro-oeste, as pessoas, quando adquirem dengue pela segunda, eventualmente terceira vez, adquirem outros subtipos do vírus e aí tendem a ter uma gravidade maior. Mas eu diria que mesmo aqui no Rio Grande do Sul, 5% das pessoas que adquirem o vírus da dengue, mesmo na primeira infecção, por alguma condição de saúde, elas podem ter um quadro grave, ao ponto que a gente já tem óbitos documentados, é uma dezena de óbitos. Sim. E tu citou os óbitos. Quais são as possíveis sequelas de um caso grave de dengue? Claro, a pessoa que sobrevive a uma dengue, as sequelas, elas tendem a ser, ou do ponto de vista de agravamento da sua situação de saúde de base, por exemplo, uma pessoa é cardiopata, Hum. ele tem uma cardiopatia, como a gente chama, hipertensão, ou problema na bomba do coração, uma insuficiência cardíaca. Esses quadros, mesmo que a pessoa consiga, após a hospitalização, ter uma boa evolução da dengue, eles agravam esses problemas de saúde de base. O coração fica pior que antes, a hipertensão fica pior que antes, eventualmente algumas diabetes ficam pior também, e algumas pessoas, elas têm, isso é muito mais comum, é verdade, com outra arbovirose, que é o chikungunya, um status de uma artrite crônica. As pessoas tinham dor articular durante o quadro agudo e elas persistem mais tempo com essa dor articular, uma artralgia, né? E isto é uma das sequelas que pode existir. Uma outra sequela em número menor, mas que é uma complicação grave, uma pessoa que pode sobreviver, mas que teve um agravamento, são os quadros hemorrágicos, Victor. Ah, exato. A hemorragia, ela, claro, pode ser daqui a pouco até uma hemorragia cerebral, uma hemorragia num órgão do corpo, isso pode dar um agravamento como uma sequela. Você imagina uma hemorragia cerebral, a pessoa pode ter uma sequela como se fosse um AVC. Então, vai depender muito de caso a caso, vai depender de que tipo de complicação. Mas eu diria que é uma minoria de casos que isso acontece. Sim, não, essa era até uma das nossas questões referente ao que é, até para tu explicar bem o que é essa dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica é muito mais comum no segundo episódio de dengue, não a chamada episódio de primeiro e episódio de dengue clássica, que é o nome que a gente dá Uhum. na literatura, que a dengue clássica é esses sintomas que a gente vinha descrevendo, como se fosse da gripe, febre, dor muscular, dor de cabeça, e que eu diria que 90% das pessoas que no estado hoje estão adquirindo, adquirem essa dengue clássica. Essa evolui favoravelmente, não tem nenhum quadro hemorrágico, é uma minoria de casos que tem quadros de hemorragia na primeira apresentação. A dengue hemorrágica se dá no segundo episódio, principalmente com exposição a outro subtipo do vírus da dengue, onde as pessoas já fazem a apresentação da doença com hemorragias. E isso acontece por uma queda importante de plaquetas, sobretudo, que é um tipo celular que ajuda na coagulação, né? Então, é isso. A dengue hemorrágica nada mais é do que uma apresentação clínica e laboratorial, onde os fatores precipitam a hemorragias, o sangramento. Isso é mais comum no segundo episódio. Perfeito. E dentro do ciclo da doença, como que ela evolui até chegar ao óbito, assim? É uma das questões que a É, gente encontrou. esta evolução de complicação para óbito, na minoria dos casos, ela se dá muito em doentes crônicos, com outras patologias,
onde ou há um agravamento dessas patologias pela exatamente a inflamação que o vírus causa. Vamos fazer um paralelo aqui com o Covid. Isso. Quantas pessoas que se agravaram porque tinham doenças crônicas e complicaram essas patologias delas, porque o vírus produziu uma inflamação. O vírus da dengue faz, nesses casos graves, mais ou menos igual. Muitos dos 14 óbitos, se não me engano, que temos no Rio Grande do Sul, esses 14 óbitos eram muitos em doentes crônicos, né? Uhum. E a complicação, também muito comum, como eu dizia, era de sangramento, de hemorragia, que em geral já se dá nos primeiros 5 dias quando for quadro hemorrágico. As pessoas fazem a apresentação da doença com hemorragia. Esses outros óbitos de complicações cardíacas, de complicações de outra ordem, são, em geral, depois de uma semana de evolução. Também aqui, questionamento importante quais os modos de prevenção da dengue? A gente sabe da questão do mosquito, mas mais alguma outra coisa para cuidar? Eu diria que, essencialmente, como ela é uma doença dita vetorial, né, uma doença transmitida por um vetor, ou seja, a gente tem que controlar o vetor para que a gente se exponha menos a ele e, portanto, menos risco de numa picada, ter transmitido o vírus. Isso no que diz respeito à prevenção do caráter vetorial, que exige, portanto, Vitor, uma ação individual e uma ação coletiva, né, e entre essa coletiva, uma ação de Estado, né? Existe um plano de contingência do Rio Grande do Sul, feito pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo setor de vigilância estadual, desde 2022, em que tenta utilizar exatamente nesse plano de contingência essas diversas ações, que vão desde a vigilância epidemiológica, ou seja, acompanhar os casos do Estado, que características têm essas infecções pelo Estado, nas diferentes cidades, uma vigilância entomológica, ou seja, a gente acompanha o índice de infestação, ou seja, onde tem mosquito, que característica tem esse mosquito, se o mosquito é infectado, ainda que não infectou uma pessoa, eventualmente. Então, é uma vigilância, um olhar pro mosquito. Ao controle vetorial, e aí uma das ações importantes que o Estado deve fazer, portanto, as pessoas, a comunidade deve permitir, é essa borrifação, essas ações com pesticidas, né, de eliminação, que é muito histórico, muito antigo de se fazer, com inseticidas. A outra é uma vigilância laboratorial, a gente precisa acompanhar essas pessoas laboratorialmente. E, claro, uma outra ação de um plano de contingência é a atenção de cuidado de saúde específico. Para as pessoas do nível individual, a principal ação preventiva é, em casa, ter uma ação muito parecida com a do governo, ou seja, evite águas paradas. Quem tem piscina ou está ao lado de piscinas, alerta sobre isso. A água não pode ficar parada. Se está parada de um tempo, procure ficar coberta e, ao mesmo tempo, manipulada, né? Para não ficar guardando água. Potes de planta, pneus, etc., esses depósitos, tudo isso, as pessoas individualmente não precisam esperar o governo chegar. Cada cidade, média ou grande, tem centenas de agentes de endemia, agentes comunitários de saúde de endemias. E nós temos milhares de domicílios. Então, é muito difícil poder abordar todas as casas. Ou seja, as pessoas têm que ter a consciência de que elas não podem ter água parada. Isso é fundamental. Quem puder lançar mão nas suas casas, domicílios, apartamentos, enfim, de usar proteção de tela, isso também é uma estratégia importante. Então, essas são as principais prevenções nesse momento. Existem algumas outras estratégias que estão gradualmente sendo adotadas no país, que é não a borrifação, mas a proliferação de mosquitos geneticamente modificados. Há a possibilidade que isso controle em algumas regiões a proliferação de mosquitos por conta da alteração das fêmeas e da geração de filhos modificados, de mosquitos que não transmitem o vírus. Portanto, os mosquitos vão estar lá, mas não vão ser transmissores. São estratégias combinadas com essa estratégia de inseticidas, né? Então, é um cuidado mecânico de evitar água parada, um cuidado de uso de inseticida, eventualmente de modificar os mosquitos. E o cuidado individual das pessoas terem consciência, se protegerem. Usar repelente em ambientes naturais, passeios, ou ecoturismo. Era uma das dúvidas que as pessoas tinham. Fundamental. Poderia ser usado até em algumas casas, né? Se tem casas em ambientes mais naturais, próximas de matas e florestas, isso também poderia se usar. Os repelentes são eficientes contra o... São eficientes, principalmente aqueles recomendados, eu diria, pelo Ministério da Saúde, para a gente falar mais genericamente, do ponto de vista de prevenção para o Aedes aegypti.
Bom, e por fim, é uma forma preventiva que em breve eu acho que nós teremos disponível, é o uso da vacina. Eu acho que, eu vou me adiantar aqui, provavelmente no ano que vem a gente vai ter essa expectativa liberada no Programa Nacional de Imunização, também uma vacina para dengue, a partir de que já existe uma vacina no mundo, inclusive produzida e de modo seguro, eu diria, né? Comparado com uma vacina do passado, que era uma vacina que tinha problemas de segurança, mas essa vacina recentemente autorizada pela Anvisa, que é produzida por uma indústria japonesa, essa vacina já é uma vacina recomendada para uso, mas está em negociação do governo do ponto de vista do seu uso. E uma segunda vacina, que eu acho que essa vai ter um potencial maior de uso no nosso país, que é produzida pelo próprio Instituto Butantan, em São Paulo, portanto, uma vacina brasileira. Eu sou um dos pesquisadores que também estou testando essa vacina no Rio Grande do Sul, assim como de uma outra empresa, e eu acho que essa é uma vacina do Butantan já mais ou menos pronta, está saindo os resultados agora nos próximos meses, com eficácia muito boa, e provavelmente o país deve adotar. Mas eu não acredito que antes do próximo verão, ou seja, daqui até lá nós temos que ter essas outras estratégias. Então, para já caminhar para o final, uma das outras questões é se uma pessoa pode transmitir a dengue. Não, na verdade a transmissão, quer dizer, uma pessoa de uma pessoa para outra. Isso, né? Exatamente. Não, a transmissão não é pessoa a pessoa, não é transmissão interpessoal, como a gente chama. Ela é necessariamente por um vetor, por um veículo, que é o mosquito. Sem mosquito não há transmissão de dengue. Agora, é importante essa questão, ela não é uma questão impertinente, ao contrário, é bem importante, porque uma pessoa portadora de dengue, ela passa a ser, digamos assim, a fonte do mosquito transmitir para outros. Portanto, as pessoas com dengue devem ter um cuidado maior no convívio com outras pessoas, porque ela é, obviamente, portadora do vírus. Então, sendo picada e picada outras pessoas, no ambiente domiciliar, os mosquitos ele andam por mais de uma pessoa, né? Ah, perfeito. Então, existe sempre esse risco, né? O ideal era isolar um pouco as pessoas durante os quadros agudos de dengue. Isso é o ideal. Agora, a transmissão não é por estar convivendo com aquela pessoa, porque tem um mosquito que potencialmente pode picar um e outro, né? E para fechar, questionamento a respeito da coceira. A dengue provoca coceira? Quantos dias essa coceira dura? Se isso é um sintoma, é raro, é mais comum? É raro. O prurido, o coceira é muito raro. Você sabe que o mosquito, a Aedes aegypti, ele desenvolveu na sua evolução uma estratégia exatamente para sobreviver. Ou seja, aqueles que desenvolveram e tiveram geneticamente essa condição, eles sobreviveram mais que outros mosquitos. E por isso que é um vírus, perdão, é um mosquito, um vetor muito safado, ele é muito adaptado, historicamente secular. Ele é um secular porque ele é muito bem adaptado. Qual é a principal estratégia? Ele, quando pica, ele não te dá nem coceira e nem dor. Não é como os mosquitos pernilongos, como a gente está habituado, né? Muitos no verão, sobretudo. Não, como, por exemplo, como os borrachudos que a gente vê na Serra Gaúcha. Não, aquilo lá a gente nota, inclusive a gente sai para matar, porque a gente... Eles se denunciam, né? Exatamente. O Aedes ele não se denuncia porque ele desenvolveu uma espécie de anestesiante quando ele pica. Então, você não sente. Existe um grupo de pessoas que fazem aquele quadro que eu falei para você, de uma erupção na pele, tipo uma alergia. Alguns desses, uma minoria de casos, eles sim têm coceira, por conta da alergia. Mas quem não tem lesão de pele, não faz alergia alguma, não coça nada. Então, isso não é o esperado de aplicar. Professor, muito obrigado. Esclareceu as minhas dúvidas e tenho certeza também é de quem está nos ouvindo. Agradeço demais a tua participação, viu? Se quiser deixar algum recado final, fica bem à vontade aí. Eu que agradeço, Vitor, a oportunidade de poder ajudar e contribuir com educação, informação e saúde. Estou sempre à disposição de vocês, da nossa população. E eu acho que o recado final é valorizar a dengue como uma doença hoje de saúde pública muito importante, porque ela pode levar a agravamento, em especial porque a gente não quer ser mais um estado do país onde a circulação do vírus da dengue é muito intensa, de novos vírus da dengue, vírus mutantes. Vamos evitar isso e, portanto, o controle de cada um junto com o governo e apoiar o governo e indicar, por exemplo, áreas de risco, né, de colonização de mosquito, é muito importante. Acho que a gente deve valorizar isso como um recado para todos nós. Muito obrigado.
O Direto ao Ponto fica por aqui. No episódio de hoje, conversamos com um membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, Alexandre Vargas Schwarzbond. A apresentação foi comigo, Vitor Figueiró, e a edição de Aleph Alencar. Até uma próxima.